Olá, boa tarde. Hoje é um dia típico, estamos tendo várias entrevistas. Lógico que cada episódio será divulgado em dias diferentes, cortes em dias diferentes, mas por favor não note que nós estamos com a mesma roupa aqui. É por isso, né? Porque serão várias gravações uma atrás da outra. Estamos na segunda já, e ainda vem mais duas ou três entrevistas ainda hoje. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aproveito para pedir aí, por favor, se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, procure lá o @cafécombolo.podcast. Sempre buscamos aqui diferentes opiniões, tentamos trazer algumas informações de interesse social, público, como política, saúde pública, segurança pública, educação, tentar entender um pouco de cada, um pouco de cada coisa, talvez alguma coisa que seja útil para nós. Nosso canal não tem assim um viés direto. Então, o que tentamos é trazer a informação pura e que vocês possam assim ter a sua própria conclusão. Então, eu peço que vocês façam lá, critique, sugere, se puder até agradecer ou parabenizar, a gente fica contente também, mas o mais importante é que vocês nos ajudem a melhorar cada vez mais o nosso canal. Então, hoje nós temos o Sheikh Abu. Sheikh Abu, ele é um irmão que eu tive a oportunidade, a honra de conhecer já há alguns anos. O Sheikh Abu, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Ele não é árabe. Não. Árabe? Não, né? Não, moçambicano. Muçulmano, sheik no árabe? Como é que se explica isso? Rapaz de raça negra? Pode falar raça negra? Eu te juro por isso que eu já não sei se pode falar. Antigamente eu tinha aprendido que tinha que falar negro porque preto é objeto. Então, esses dias me falaram, não, você tem que falar que... Então, se você quiser explicar um pouquinho sobre isso também, eu sei que não é a tua matéria, mas acho que é um assunto importante para a comunidade. Mas eu sei um pouco sobre você, sei o quanto você atua com jovens e tudo, então estou te convidando aqui mesmo, que eu queria que você passasse. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, eu queria dar a oportunidade que as pessoas conheçam um pouco. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. Primeiro, Ali Seif, nós também temos uma enorme admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho e pela sua família, né? E pelo trabalho que a sua família vem desenvolvendo aqui no Brasil em prol da religião e em prol da sociedade brasileira. Não só em prol da religião, mas como também da sociedade brasileira, né? Podemos nos encontrar lá no passado em congressos, em eventos sociais que a CEDIAL e a sua família fez no passado. Isso é de parabenizar vocês e a vossa família e pedir a Deus que dê longa vida com muita saúde ao vosso honroso pai. Sheikh Abu é um menino que nasceu em Moçambique, especificamente na cidade de Maputo, numa família muçulmana, pai e mãe muçulmanos, e com 3 irmãos, todos eles também muçulmanos, uma já falecida, uma das irmãs. E aos 9 anos de idade, a mãe do Sheikh Abu vem a falecer. Que Deus a tenha. Rahimallah. E aí o Abu, ele começa a dedicar-se à mesquita. Ele dedica-se à mesquita, ele amava a mesquita. E é interessante que o Abu, com 9 anos de idade, vai aprender o idioma árabe. Então, não é árabe, é sheik, porém não árabe. Com 9 anos de idade vai aprender o idioma árabe. Havia lá uma escola iraniana onde nós aprendemos o árabe. E naquela mesma altura, com 9 anos de idade, 9, 10, vinham certos irmãos da nossa mesquita. E esses irmãos, eles eram da Índia e do Paquistão. E o Abu ficava lá com eles o dia inteiro. Levava eles para o mercado, levava eles para fazer visitas. E neste meio termo, o Abu aprendeu a falar urdu também. Oh, mashallah. Nesse, levar eles para cá, aprendeu a falar urdu. Então, com 13 anos de idade, sentado na mesquita com um dos nossos professores, líderes,
Ele faz a pergunta: Abu, você quer estudar na África do Sul? Eu falei: já não tenho mãe. Fazem 8 meses que eu fico pedindo a Deus para abrir essas portas. E é aí onde, com 13 anos de idade, eu vou a uma das universidades na África do Sul. Inclusive uma das melhores, Darul Uloom Azadville, onde hoje o filho do Amir Shaheen está estudando lá também. E naquela altura, o Sheikh Anis Al-Orra também estava lá. E o Anis também estava lá estudando junto com a sua família. Então o Abu, ele fica nesta faculdade. Eu confesso para vocês que os primeiros anos foram difíceis. Por quê? Naquela altura era a altura de orelhão, né? Telefone público. Telefone público. E dentro da faculdade nós tínhamos lá o orelhão, onde tinha lá uns 3, 4 telefones. E todo mundo ia lá, as pessoas iam lá conversar com os seus pais. Era cartão, tinha que colocar cartão, comprava e ligava para a família, ligava-se para a Inglaterra. E a maior dor para mim naquela altura era ver os meus colegas a falarem com as mães. E eu não ter mãe para quem ligar. Difícil, né? É por isso que eu aproveito deixar a mensagem aqui para todo aquele jovem, todo aquele que ainda tem os seus pais vivos, em especial a sua mãe. Aproveite o máximo e valorize. Valorize ela, aproveite o máximo a companhia dela, valorize. Os nossos teólogos dizem que é eu pedir para minha mãe fazer prece para mim. E outro é eu valorizar esta mãe, servir a ela, ao ponto de eu ganhar a prece dela sem pedir. Aquilo que nós ouvimos: ó meu filho, que Deus te abençoe, pode ir. E outra, aquilo: mãe, hoje eu tenho prova. Peça a Deus para me ajudar. Então o Abu, ele teve essa dor quando criança, quando mais novo, com 13 anos de idade, e dos 13 até os 21, graças a Deus, consegui concluir. E a nossa faculdade, ela é interessante, ela tem livros em árabe. Como é que nós acabamos tendo mais convívio com o idioma árabe? Os livros estão em árabe. Nos 2 primeiros anos, a tradução é feita na língua inglesa. Do 3º ano para frente, é tudo feito na língua urdu. Então, qualquer um aluno que entra lá, falando o seu idioma do seu país, ele acaba pegando mais 3 idiomas. Ele pega o árabe, o urdu e o inglês. Inglês porque está no ambiente, não tem como não. Todos nós conversamos em inglês. E urdu porque é o idioma com o qual os professores explicam a matéria. E o árabe é o que vai estar no livro. Então, tanto eu como o Sheikh Anis, o Sheikh Kaido de Santa Amaro, somos formados nessas faculdades na África do Sul. E vários outros também moçambicanos. A vantagem é que nós, a minha pessoa, o Sheikh Anis, o Sheikh Kaido, falamos inglês, árabe e urdu. Por conta da faculdade. Então a faculdade ajudou-nos muito. E depois disso, graças a Deus, com 21 anos terminamos. Quando termina com 21 anos, fui para a Índia, fiquei 1 ano na Índia, onde pude aperfeiçoar mais urdu e aprender a conviver com as pessoas. É aqui onde está o detalhe. Muitos, quando se formam ou quando terminam os seus estudos, seja ele acadêmico, seja ele religioso, seja ele teologia, muitos de nós pensamos que já conhecemos o mundo e já somos formados. Sim. Enquanto que eu descobri que nós só seremos ou ficaremos formados alguns anos depois de acabar a faculdade. Quando saímos para esse mundo fora, aí nós entendemos: opa, afinal de contas eu não era formado. Nós temos um sheikh em Moçambique, Aminuddin Muhammad, autor de muitos livros. Ele disse 30 anos depois da formação dele: hoje eu sou sheikh. 30 anos depois. Então, quando eu fui à Índia, aconteceram vários episódios interessantes. Dentre eles é que, por ser a expressão que nós usamos aqui, negro, né? Um dia desse a mesquita estava lotada, bem cheia, para ver alguém de pele negra a falar em urdu. Era uma novidade para eles.
É uma novidade. Embora eles tenham pele um pouco mais escura, mesmo assim é uma novidade para eles. Ver alguém negro. E a mesquita lotada. Porém, estava lá um jovem comigo, da Etiópia. E eu fiz aquela... no meu último ano de faculdade, eu tive que fazer palestra à frente de 3.000 pessoas, na língua Urdu. E aquela palestra acompanha-me toda a vida. Uhum. Eu memorizei ela, então ela ficou. Uhum. Aí na Índia eu usei ela numa faculdade. Uhum. Como já tinha preparado lá, usei ela na faculdade. E a faculdade lotada, falei bonito, como eu preparei quando estudante. Aí veio esse jovem da Etiópia e disse para mim, não se acha, pois você não é ninguém. Aquilo foi um choque para mim. Mas ensinou-me muito. O que ensinou-me? Hoje eu digo que eu agradeço aquele jovem. Quando nós nos formamos, nós pensamos que nós somos sheiks. Enquanto que a nossa melhor sala de aula hoje é essa que nós estamos a viver, neste trabalho que eu tenho feito hoje, com os jovens e as crianças. Ali sim, a pessoa consegue ver, eu não sou sheik. Se eu conseguir dominar, vamos dizer dominar, mas se eu conseguir trazer esta criança a entender a mensagem que eu quero passar e ela sair daqui com essa mensagem, aí sim eu me formei já. Muito bom. Eu vejo que no seu trabalho não é puramente ou unicamente a questão da divulgação da nossa fé, e sim que você busca sempre ajudar a pessoa a crescer de uma maneira correta na questão da saúde, na questão do desenvolvimento humano. Sim, alhamdulillah, nós temos, eu tenho trabalhado nisso também, por acaso, graças ao nosso amigo e companheiro Fauzi, nós hoje, com jovens da comunidade, estamos a trabalhar na oratória dos nossos jovens. Oratória. Então colocamos, graças ao Fauzi, graças ao Armando Jarush, nós temos um time ali de 10 jovens que estão fazendo o curso de oratória. Para quê? Para desenvolver esses mesmos jovens, para preparar eles para o mercado do trabalho amanhã. Sim. Não só ficarem baseados naquilo que aprenderam ou naquele que é o sistema arcaico da família. Uhum. Não. Tirar eles para um mundo que eles terão que encarar amanhã. Então, graças a Allah, nós temos trabalhado nesse sentido de alavancar os jovens com oratória, perder o medo, acabar com as crenças limitantes, que é uma coisa que atrapalha muito as nossas crenças limitantes. Não posso. Mas não, por que você não pode? Eu só não quero acordar no sábado, 7 da manhã, por isso que eu não posso. Não. Essas são as crenças limitantes dos jovens. Então, acabar com essas crenças limitantes. Eu posso sim, e eu irei conseguir. É só um sábado, é só um domingo. Né? Então, nós temos feito este trabalho com os nossos jovens e com algumas das nossas crianças. Nós temos feito vídeos delas. Elas fazem vídeo abordando algum assunto religioso ou algo que possa... esses dias, uma das nossas alunas, ela abordou sobre a importância da educação dos pais para com os filhos. Uma criança dos seus 7 ou 8 anos de idade. Então, tirar este medo da criança, fazer ela falar. E quando a mensagem vem de uma criança, tem um outro efeito. Então, nós temos trabalhado nisso também, de tentar alavancar os nossos jovens e as nossas crianças. Não, interessante. Eu queria entender como você chegou ao Brasil. Eu lembro que, desde quando você chegou ao Brasil, para a gente tenha sido... iniciou essa experiência com o Cheikh Juma. E para mim eu acho muito interessante porque eu sou filho de libanês, né? Mas a vinda de muçulmanos, de teólogos islâmicos, de país mais próximo à nossa cultura local, é muito interessante, até porque eu vejo que ao seu redor é jovem.
O seu redor é jovem, dificilmente eu vejo alguém de cabelo branco aqui andando com você. Acho que você faz um trabalho muito bom, né? Eu acho que era isso que nós estamos precisando. Não é só na nossa religião, mas como de todos, né? Você fala assim, criar uma sociedade melhor. Sim, né, que nem o Ali falou aqui, né? Não sou muçulmano como não muçulmanos. Eu fiz o curso de oratória em TC Vox, uma imersão, e foi muito interessante. Tinha um jovem lá dos seus 16, 17 anos de idade, não muçulmano, Sim. Kevin. E ele chegou lá, não queria fazer o curso, não queria participar, foi a pedido dos pais, mas pronto, tinha que participar. Participou e no desenvolver do curso acabou que ele fez amizade comigo. E eu fiz amizade com ele. E fomos sentando, almoçamos juntos, 2 dias de curso. Naqueles 2 dias de curso, chegou a hora de tirar o chapéu para cada um. Aí, quando chega a hora de tirar o chapéu, ele tira o chapéu e ele fala que, olha, eu tenho 2 pessoas que eu mais amei aqui nesse lugar. Uma, a fulana, e outra, o Abu. Mas eu vou tirar o chapéu para o Abu. Então, aquilo nos deixa felizes de saber que o jovem, independentemente dele ser muçulmano ou não muçulmano, ele sente-se bem na nossa companhia e nós podemos ofertar e oferecer algo para este jovem. Então, o nosso trabalho como muçulmanos e como seres humanos não é só para os muçulmanos, mas é em prol de toda a humanidade, toda a sociedade e todos aqueles que vivem ao nosso redor. Afinal de contas, o Brasil, ele tem nos alimentado, o Brasil ele tem cuidado de nós, o Brasil ele foi e é um magnífico anfitrião para nós. Estamos aqui Graças a Deus. Temos recebido tudo de bom. Então eu acredito que cabe a nós devolver o melhor também para o Brasil. Excelente. E é desta maneira que nós temos feito. Assim como o Brasil nos oferece o seu melhor, nós tentamos devolver com a nossa boa conduta, servindo os jovens e servindo todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Teve casos em que nós estávamos no aeroporto e a pessoa vinha e pedia um conselho. Do nada a pessoa pedia um conselho. Lembro que eu viajei com um jovem, ele me contou toda a vida dele no avião. Toda a vida ele contou. Quando chegamos no aeroporto, ele não conhecia São Paulo, eu ajudei ele até chegar ao destino dele. Então é desta maneira que nós temos tentado devolver ao Brasil aquilo que o Brasil fez por nós. Eu estou aqui já há 13 anos, cheguei em 2010. Quando eu chego aqui, a pessoa que me recebeu foi o nosso irmão Ali Gandour. Uhum. Naquela altura os voos chegavam meia-noite, coitado Ali Gandour estava lá, nós estamos aqui a tomar café, né? Ali Gandour estava lá tomando café para não dormir. Ele é quem nos recebeu e estamos aqui até hoje tentando desenvolver este trabalho social e religioso. Você falando, eu lembro uma passagem que eu já conversei com meu pai, uma passagem que eu tive com meu pai. Quando eu tinha 18 anos, chega a hora de a gente se alistar. Para o exército. Aqui o exército é obrigatório, né? E meu pai tinha muita amizade, tem um histórico, Capitão Buganza, em São Bernardo do Campo. Um homem de muito respeito, eu conversei com ele esses dias, assim, de guarda. Quem é da minha época, ou antes ou um pouco depois, tem grande respeito por ele. Ele foi chefe da instrução do tiro de guerra aqui e também ocupou o cargo de delegado do serviço militar aqui, da região. E ele trocava-se um grande respeito entre ele e o meu pai. Meu pai conhecia ele. E eu falei, pai, eu vou lá me alistar, mas por favor, liga para o Capitão Buganza para ver se ele me libera, tal. Aí meu pai fala uma frase que não sai da minha cabeça. Ele falou, filho, eu saí do Líbano, uma situação difícil, e o Brasil recebeu a gente tão bem, e tudo que a gente tem, Deus abençoou a gente aqui no Brasil, o Brasil sempre foi muito bom para a gente. Então, você chegou à sua idade, você vai ter que se alistar. E não me faça ligar para o Capitão Buganza, porque se eu tiver que ligar, eu vou falar para ele te pegar. Que é para você servir. O contrário, né? Eu não vou ajudar.
Mas vá e conte com a sua sorte. Porém, se o Brasil te chamar para servi-lo, sirva que ele é seu país. Então vai atender e servir o seu país, que é o Brasil. Nunca esqueça das suas nacionalidades, tudo que ele fala. Uma coisa interessante que ele falava é o seguinte: quando alguém perguntar para mim qual a sua nacionalidade, ele não deixava falar que eu sou libanês, ele falava assim: eu sou brasileiro, descendente de libanês. Certo. Então, se o seu país te chamar para servir, vai e sirva. E de fato, né? Cheguei lá, servi, né? Servi. Não, mas eu fiquei muito triste quando servi, mas eu gostei bastante. Tive oportunidade de conviver. O Fausto me contou algumas das vossas histórias. Tenho amizade até hoje e tal. Aliás, café com bolo, essa história de café com bolo, aconteceu, a ideia de uma mesa entre eu e os amigos, né? E é isso mesmo, ficou essa lição, né? Porque, quem está dizendo, o Brasil sempre tem sido muito bom. E assim, as pessoas hoje, é porque a gente está em notoriedade agora, por exemplo, situação em Gaza, então o pessoal às vezes acha que nós somos estrangeiros, mas não, nós somos brasileiros nato. E o Brasil é formado por estrangeiro, não existe brasileiro mais brasileiro ou menos brasileiro. Brasileiro é brasileiro, isso que é legal do Brasil. Brasileiro é brasileiro. Eu estive numa reunião ministerial lá no Egito. E naquela época o Miguel Jorge era ministro do Comércio e nós visitamos o ministro da Agricultura do Egito. Nós estávamos com missão oficial, uma missão oficial. E cada um se apresentou e eu me apresentei árabe, né? Falei em árabe e tal. E o ministro me perguntou: mas você fala árabe, é brasileiro? Você é árabe? Eu falei: não, sou. Aí eu lembrei o que meu pai me falou. Eu falei: não, eu sou brasileiro, descendente de libanês. Ele falou: mas eles dão para você agencia, né? Dão para você documentação. Aí eu aproveitei, porque assim, eu tenho orgulho, né? Você fala assim, do Brasil. Eu gosto bastante. Fica difícil. É difícil criticar o Brasil na minha frente, vamos dizer assim. Eu gosto muito, né? Eu falei para ele assim, para o ministro. Eu falei: meu pai chegou em 60, se não me engano, 65 no Brasil. E meus pais são naturalizados. Eu sou nascido no Brasil, eu sou brasileiro nato. Então eu falei assim: não apenas me dão documentação, eu como brasileiro nato, eu tenho autorização, eu tenho o direito de me candidatar até presidente da República. Eu sou um brasileiro como todos são. Como todos. A diferença entre eu e meu pai é que meu pai não pode se candidatar por ser brasileiro naturalizado, não poderia se candidatar a um cargo como esse, como presidente. E ele deu risada ao ministro, falou: você fala com muito orgulho. Eu falei: puxa, eu gosto do Brasil, eu gosto do Brasil. Aí ele falou, quando terminou a reunião, ele falou assim: olha, Ali, eu vou visitar o Brasil, mas só quando você ser presidente da República. Tá quase lá. Não, pelo amor de Deus, nem vereador tô querendo ser. Tá quase lá. Eu só quero fazer meu trabalho, acho que todo mundo tem que participar, entendeu? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, o que eu falo assim, Sheikh, eu acho que as pessoas estão aí divulgando as religiões. O senhor está divulgando o Sheikh Jihad, tem os pastores divulgando as suas religiões e tal. Eu acho que falta, tem os padres, todo mundo está divulgando a sua fé, mas eu acho que está faltando um debate público, um debate mais claro, para que saibam escolher a sua fé que mais sinta bem. Eu acho que isso é uma decisão da pessoa e de Deus. Não é isso? Mas sem preconceito, entendeu? Por isso que eu comecei a brincadeira. Foi: você achei que não é árabe, né? O pessoal não sabe a diferença entre muita gente não consegue fazer a diferença. É por isso que às vezes nós temos falado que nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Exatamente. As pessoas devem saber isso. Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Nós estivemos aqui há pouco com o doutor, e o país de maior número de muçulmanos qual é? A Indonésia. Não tem nada a ver com os árabes. Não, e ele é turco, quer dizer, ele é turco não é árabe. E ele fala bem o árabe. Você viu que beleza? Perfeitamente. Perfeitamente. E assuntos técnicos ainda que nem é tão fácil para quem não é árabe abordar. Quem não está vivendo aquela vida lá.
né? Então, realmente é isso, né? A pessoa precisa entender que não há imposição nenhuma dentro do islamismo. A pessoa que quer ser muçulmana, seja bem-vinda. Ela não quer, cabe a ela e o criador dela. Exatamente, exatamente. Eu acho que o nosso trabalho aqui é desmistificar, sabe, o negócio de preconceito, radicalismo, ou aquela coisa de brigar entre as religiões. Eu acho uma coisa terrível, sabe, Sheikh? Eu acho que as religiões, Deus enviou aí milhares de profetas, etc. Tem aí as pessoas, muitas outras religiões acreditam diferente, mas eu acho que pior aquele que critica as religiões. Por quê? Porque conceito de moralidade que nós temos na humanidade hoje, muçulmano e não muçulmano, vem de onde? Até um ateu, os conceitos de moralidade e de valores, eles são baseados em alguma religião. Sim, sim. Não matarás, não... Quem que... Se não foram as fés, se não fosse a religião. Então eu acho o seguinte, que nós temos que debater de uma forma respeitosa, de uma forma um aprender com o outro. E, eu sou muçulmano porque eu acredito no islamismo. E quero que todo mundo tenha crença, acredite naquilo que realmente de fato, e não brigue como se fosse uma questão de jogo de futebol. Sim. Você parece que as pessoas estão torcendo. A questão de Gaza hoje é uma torcida de futebol. O pessoal está torcendo para A, para B, sem saber o que está acontecendo lá. Essa é a parte mais triste que nós vivemos, né? Não seguir de forma cega, com todo respeito, né? Seguir de forma cega. De forma cega, essa é a parte mais triste que nós temos vivido. É importante conhecer e saber, né? Diz-se que quem conhece, ele vai amar. E quem ama, ele vai procurar conhecer. Exatamente. Ele vai procurar conhecer. Então, quem conhece ao fundo o que é o islamismo, quem conhece ao fundo o que é o cristianismo, e conhecer e não ser aquilo que... eu costumo falar para os nossos jovens, não é porque o Sheikh Abu falou que eu tenho que aceitar. Exatamente. Eu preciso estudar também. Vai pesquisar. Está em aberto. Né? Dentro do islamismo nós temos 4 escolas. Sim. Ou até mais. Nessas 4 escolas, é possível que me agrade aquilo que a outra escola está falando. Mas eu tenho que conhecer. Vamos dar um exemplo bem prático e comum na questão da ablução, quando nós vamos preparar para a oração. Quando nós nos preparamos para a oração, há quem é a favor de passar a mão molhada sobre a meia de pano, né? Meia de lã normal. E há teólogos que não, tem que ser uma meia de couro. Há interpretações que... As duas estão corretas. Você escolhe a que te deixa mais tranquilo. A que deixa mais tranquilo. É só isso. Há quem nem isso faz, prefere lavar os pés diretamente. O que eu acho que... Eu fico muito chateado que eu vejo que algumas pessoas que professam a sua fé, em vez de professar a sua fé, falam, eu acredito nisso, que é o caminho certo, prefere atacar a fé alheia. Isso eu acho absurdo. Então o cara pega lá, usa o púlpito, o microfone dele para falar, olha, não, você continue na minha fé para não usar nenhuma, né, que eu estou propagando, porque a outra não presta. Ou eu vou chutar isso, eu vou chutar aquilo. Teve quem chutou a Bíblia. Mas isso é falta de conhecimento. Mas é isso que eu falo. Quem que foi o Imam Shafi'i que falou que se eu debater contra 100 sábios intelectuais eu ganho, mas se eu debater com um ignorante eu perco? Sim. Pô, eu acho que isso a gente tem que oferecer. Não pode ficar, veja bem, aquilo que ele falou, o Mohamed Zahid Ghul. Nós temos que escolher para quem nós vamos conversar, né? Então, assim, não podemos perder tempo e temos que ocupar mais espaço para um debate saudável. Quando a gente deixa o debate para lá, para cá, fala assim, até a questão, por exemplo, política, fala, quem não gosta de política, saiba que será liderado ou governado por quem gosta. Sim. Não é isso? Então você tem que dar espaço, se você é um cara do bem e tem uma mensagem boa, eu não vou falar porque
O pessoal né? É ruim, vou entrar no debate. Não, não. Olha, eu não gosto, eu não vou falar sobre política porque os caras não prestam, não sei o quê. Você está dando espaço, entendeu? Você tá entregando o teu espaço. Né? Você está entregando o teu espaço para outro que quer. Então, eu insisti para o senhor, eu sei que você precisa ir embora, porque a esposa... eu nem ia perder essa. A esposa ligou e... né, chefe? Mas deixa para lá. Mas eu acho assim, eu tenho uma admiração muito grande por você. Barakallah. Eu acho que você dá uma mensagem certa, uma mensagem de paz, não é isso? Eu queria convidá-lo uma hora porque eu gosto da história antagônica, sei lá, de repente trazer alguém de uma outra fé para a gente conversar sobre um assunto em comum. Sei lá, por exemplo, consumo da bebida alcoólica. Por exemplo, e daria a tua visão, a visão islâmica, e ele daria a visão do crente, do umbanda. Eu acho que é aí que a gente ganha, entendeu, Sheikh? Eu acho que é aí que a gente ganha. Nós podemos também conversar sobre algo que hoje mexe com todos nós, que é a questão da criação da família, né? Criação da família. Sei lá, eu acho que tem uma coisa muito importante que está acontecendo agora, que é o debate político. Então a pessoa tem que saber debater a importância da gente ter um debate saudável. Até quando se falar sobre questão de política, nós temos por que a pessoa tem um ideal A ou B, C. Questão da saúde. Eu acho que temos que trazer. Aqui tem que aproveitar que nós estamos no Brasil, que o Brasil todo mundo é importante igual. Graças a Deus, nós temos uma Constituição que garante todas as fés. E as não fés, não é isso? Sim. Então, como que a gente pode aprender? Vamos ouvir a opinião de todo mundo, Sheikh. Eu já tive oportunidades de estar em cultos ecumênicos, vários. Legal, não é? Legal. Tem uns que eu meio fraco, mas a ideia eu acho excepcional. É outra sensação. Nós temos a doutora Jihad, que eu considero como minha mãe aqui no Brasil. Sim. A filha dela, quando foi concluir, eu fui convidado para participar do culto ecumênico. Sim. Foi muito bom. Por que foi bom? Estava a minha pessoa como muçulmano, um rabino, uma espírita, um padre e um bispo. Que legal. E eu não lembro exatamente quais foram as palavras que eu usei como punch para começar, mas eu acabei usando umas palavras que chamaram a atenção de todos. E quando o bispo veio falar, ele disse, como disse o meu amigo Sheikh, eu nem conhecia ele, nem ele me conhecia. Mas virou amigo. E ele começou com a mesma frase. Legal. Ótimo. Ele começou com a mesma frase. E quando terminamos lá foi abraços e cumprimentos e cada um respeitou a palavra do outro. Então, é isso que eu acho importante, sabermos conviver com todo mundo. Exatamente. Numa outra ocasião, tem uma igreja dos negros católicos na Penha. Sim. Eu fui convidado, estava lá junto com um cantor, fugiu o nome do cantor agora, cantor de rapper. Participamos os dois, junto com o padre. Participei do evento que estava lá acontecendo. Deixei uma pequena mensagem, ofereci um perfume para o padre. Aquilo deixou ele todo feliz. É lógico. É isso que nós temos que trazer na nossa... Acho que vocês, como sábios religiosos, sheik, rabino e tal, vocês têm que provocar cada vez mais essas conversas, porque vocês transferem isso para o seu rebanho. Não pode se afastar. E nem gosta de ficar criticando a outra religião, criticando de forma pejorativa. Então, isso eu não concordo de jeito nenhum. E outra coisa, Sheikh, existem muitos problemas lá fora que nós não devemos importar. Sim. Radicalismo de todas as religiões, de todas. Hoje o pessoal fala muito radicalismo islâmico. Radicalismo islâmico é o menor dos radicalismos que existe no mundo. Mas qualquer radicalismo de ideais não funcionou em lugar nenhum. Eu nem chamaria de radicalismo das religiões, eu chamaria de radicalismo dos seres humanos. Sim. A religião em si, ela jamais chama para isso. Veja, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
está entrando em Medina. Emigra de Meca para Medina. Entrando em Medina, ele conversa com todos. E detalhe, em Medina, naquela altura, tinham judeus. Sim, sim. Ele conversa com todos. Qual é a palavra-chave que ele usou? Ya ayyuhannas. E aí, Johannes? Ó gente, ó seres humanos. Ele não falou Ya ayyuhal muslim, ó crentes. Ele foi para todos. Ele falou para todos. E o que ele falou? Olha o que ele falou. Ya ayyuhannas, ó gente, afshu salam, espalhem a paz. Entrando em Medina, a primeira coisa que fala, espalhem a paz. Espalhar a paz, afshu salam, os teólogos dizem, quer dizer, quando encontrar com seu irmão, cumprimente-o com salam, ao ponto de dizer para ele, cá deste lado você não encontrará nenhuma dificuldade. Primeiro conselho, afshu salam. Segundo conselho que ele disse, at'imu ta'am, dê de comer. Hoje nós distribuímos cestas básicas, né? Naquela altura, esse conselho já veio lá atrás. O conselho do profeta é praticamente uma ordem para nós, né? At'imu ta'am, dê de comer uns aos outros. Sirvem comida. Ajude um outro, né? Imitação. Então, espalhem a paz, dê de comer, juntai os laços familiares. Juntai os laços familiares. Que hoje é o grande problema que nós temos vivido. Fulano não fala com fulano, fulano tem problema com fulano. Juntai os laços familiares. Se torna sólido, né? Relação. Mais sólido. Não quebrar eles, não brigar por motivos banais. Porque hoje nós brigamos, amanhã nós vamos partir deste mundo, e se partiu enquanto brigou, é um problema sério diante do Criador. Né? Tanto que, no outro dito, o profeta ele diz que este laço familiar, ele está pendurado no trono de Deus. E quanto mais a pessoa afasta-se, então este laço familiar amaldiçoa aquela pessoa. Então, veja, aqui, até agora, não tem nenhum conselho religioso. Até agora não tem nada religioso aqui. É algo que tem a ver com o cotidiano do ser humano. Sim. Não tem nada religioso. Agora, aqui no final é onde o profeta diz: وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Acorde de noite enquanto os outros estão a dormir e reze diante do seu Senhor. Então vê que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele agiu como humano antes de agir como religioso. Sim. Ele agiu como humano, como ser humano normal, antes de agir como religioso. Paz, dar de comer, juntar os laços familiares. Depois disso, seu Senhor também tem direito. Sim, sim. E assim como ele fez, tem uma longa história também de quando os muçulmanos foram expulsos de Meca e migraram. A primeira migração que teve foi para a Etiópia, a atual Etiópia, né? Abissínia. Aqui, Ja'far ibn Abi Talib, que era o primo do profeta, irmão da Ali ibn Abi Talib, Sim. quando ele foi falar com o rei Negus, que era o único rei naquela altura que o profeta disse, podem ir até a Etiópia, lá tem um rei cristão generoso. Generoso. O profeta gostava muito daquele rei, né? Rei Negus. Gostava muito. Najashi, na língua árabe. Né? Então veja, o profeta falou bem de quem? De um rei cristão. Diz que o profeta chorou na morte dele. Na morte dele, sim. Na morte chorou por ele. Chorou na morte dele. É o único que o profeta fez salat al-ghaib, oração ausente. Então veja. Ele foi bom com os muçulmanos, né? Esse rei. Ele se tornou muçulmano. Ele se tornou muçulmano? Ele se tornou muçulmano. Eu não sabia que ele morreu muçulmano. Ele morreu muçulmano. Najashi morreu muçulmano. Por isso que o profeta fez salat, a oração fúnebre dele, salat de janaza. Então vê que Ja'far ibn Abi Talib disse ao rei, o nosso profeta disse-nos que nós encontraremos um rei justo e bondoso aqui na Abissínia, na Etiópia. Então, o Islã não tem espaço para divergência, não tem espaço para inimizade, não tem espaço para criticar as outras religiões, não tem espaço para falar mal dos outros. Porque lá atrás, nosso querido e amado profeta, ele já ensinou,
Que é o exemplo nosso, né? Quando há erros, se tem uma coisa estranha é porque a gente deixou de seguir alguma coisa, né? Porque ele não deixou nada para a gente seguir que não seja coisa boa. Até esse rei, pelo que eu sei, muitos muçulmanos preferiam viver com ele, gostar. Era um amor muito grande que havia entre os muçulmanos e esse rei cristão. Eles ficaram por lá, os muçulmanos ficaram por lá, né? Alguns anos depois começou a dar aquela saudade da família quando eles decidem voltar. Mas muitos ficaram por lá. Né? Tanto que a Abissínia, a Etiópia hoje tem um bom número de muçulmanos. Os cristãos que estão na Etiópia também têm uma cultura muito linda de vestir roupa branca, de andarem bem aprumados. Tem uma cultura muito linda, porque a roupa branca, o profeta, ele deixa como conselho. Dentre os conselhos do profeta, ele deixa, ele vem a dizer: vistam roupa branca e dê de vestir os vossos mortos. Né? Então, falava eu sobre o Ja'far ibn Abi Talib, né, o primo do profeta. Quando ele estava em frente a este rei, ele também trouxe primeiro conselhos humanos, depois é que ele trouxe o religioso. Depois, onde ele disse ao rei: nós éramos um povo ignorante, comíamos carniça, levávamos direito dos outros, castigávamos os outros, roubávamos direito dos vizinhos, matávamos as meninas, até que Deus mandou dentre nós um homem que conhecíamos a sua conduta e a sua linhagem de família. Nasabuhu, conhecíamos a sua linhagem. Então alguém bem próximo, conhecemos ele. E ele veio dar-nos ensinamentos. Quais foram os ensinamentos? Ele disse para nós não levarmos direito dos outros, não cortar os laços familiares, não comermos mais carniça. Sim. E não matar as meninas. Depois de tudo isso, ele disse, e ele nos ensinou a adorar um e único Criador, não associar parceiros, testemunhar que Allah é digno da adoração e que Muhammad também é o servo de Allah e mensageiro, oração, zakah, pagamento do tributo e a peregrinação à casa de Allah e o jejum de Ramadã. Mas primeiro ele trouxe o cotidiano. Uma forma de vida, né? A forma de vida, como viver primeiro. Como viver em público, como viver em congregação, como viver com os seres humanos. Depois disso é que entra a parte religiosa. Embora nós saibamos que para nós como muçulmanos hoje, nós colocamos o Islã em primeiro lugar, né? O lado religioso. Mas os teólogos vêm a dizer que se, eu disse para os meus alunos, se a sua conduta no seu dia a dia, ela não condiz com os 5 pilares de Islã, então chamar a sua pessoa de muçulmano é duvidoso. Deus que ajude a todos nós nesse momento difícil que o mundo está passando, né, com a questão de Gaza, a Síria, Iraque, Rússia, com Ucrânia. Eu espero que ser humano aprenda a lidar um pouquinho com mais comunidade e sabedoria. Sheikh, eu sei que eu estou te segurando mais que deveria, eu estou preocupado com o teu bem-estar, né? Inshallah, khair. Eu peço que a senhora, sua esposa, tenha paciência e piedade da sua alma. Vai lá, eu vou chamar o senhor para uma próxima vez. Inshallah, tá bom? Nós vamos marcar de vir aqui com um padre ou alguém que possamos conversar. Escolher algum tema em comum para debater. Legal, vamos aprender muito com isso, se Deus quiser. Inshallah. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Segue a gente lá, tá bom? No YouTube, no Instagram, no TikTok, temos lá todas as redes. Conto com a sua participação. Nos critique, dê sugestão. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado e que paz e a bênção de Deus estejam com todos. Amém.